Eu que sim, a Patrícia deixou o bebê em cima da mesa e ela está a comer. Vamos lá, adicionar host. Convidar. Aí está ele. Alô? Uhul! Aqui estou eu. Como é que é, Lion? Está tudo? Bem, ora, para quem não sabe, deixa-me só fazer aqui um pequeno enquadramento. Eu só entrei no TikTok agora no início de agosto deste ano, de 2021. E logo nos primeiros vídeos que eu lancei, houve uma pessoa que comentou, até foram várias, mas uma perguntou-me assim: segues o Lion ou o espanhol? E eu, sei lá quem é o Lion e o espanhol. Na altura não fazia a mínima ideia. E eu disse, pá, sigo o Adam Khoo, que é o meu mentor na Bolsa em Singapura. Yeah. E, portanto, uns dias depois, tipo, um mês depois, estou aqui a fazer uma live com o Lion, o Já famoso viste? Lion. Famoso também só no TikTok, que eu sempre passei na sombra. Só que, Sim. para dar um enquadramento aos teus seguidores e que não me conheçam, eu entrei no TikTok porque eu me revoltei em generalidade com a informação que passavam às pessoas. E pensei, já que estão a meter o dedo no cu a toda a gente, pelo menos eu vou dar aqui umas alternativas para o pessoal ganhar dinheiro, uma vez que estão a decidir fechar lojas e tal. E eu como empreendedor que sou, reconheço o esforço que todos fazem, mas também reconheço que muitos deles não saem fora da sua esfera. E então o meu sentido foi mesmo sempre de fazer uma partilha de perspectiva, de experiências que eu tive e de alternativas que eu executei na altura para algumas mais jornalistas, outras mais específicas, para o pessoal dali ter exemplos, no fundo uma mente um pouco mais aberta para enverdar por outro Pois, tipo de porque alternativas. sabes que eu senti um bocado isso, que quando veio o primeiro confinamento do Covid, em 2020, pá, eu falava com algumas pessoas e dizia, pá, isto é uma desgraça e vai tudo, não sei o quê. E eu dizia, olha, por exemplo, amigos que têm restaurantes, e eu disse, epá, mete o takeaway, então se tu não podes ter isso, epá, mas takeaway... E depois as pessoas torciam, tipo, não, vamos esperar aqui que isto dê a volta, vamos ver... É um bom exemplo. Isso é exatamente um bom exemplo. Não sei se tu estás a par. Eu, em 2008, arranquei com o negócio Central Menu, que no fundo consiste no que é hoje a Uber. Eu falava com bué de restaurantes e no contacto eu percebi que o universo da restauração era gerido por 4 tipos de pessoas. Um, que era residual, muito escasso, muito raro, que era o empresário. Outro que era o ex-cozinheiro, outro que era o ex-empregado e outro que era um gajo que foi despedido de uma empresa e recebeu minimização e como sempre quis ter um restaurante, abriu. E porque os restaurantes davam muito dinheiro, pronto, e o pessoal... Ou não, ou pelo menos davam um convívio e o Exato. pessoal ia lá e dava-lhe o reconhecimento que ele precisava e tudo mais. Sim, se calhar, exato. Eu acho que muita gente é paga em reconhecimento e o pessoal às vezes ainda não percebeu isso. Mas para esperar. Isso é outra questão. E foi um bocado por aí. Portanto, foi por ver que estavam a abusar da sociedade, ainda estão, não é? Porque a perspectiva que eu tenho, e tenho exatamente esta perspectiva por experiência própria, é que o Estado não ajuda, o Estado condiciona. Portanto, e então eu através da minha partilha, através daquilo que eu fui fazendo, dar alternativa para aquelas pessoas que querem ajudar elas mesmas. Eu concordo com a tua abordagem, mas eu sou um bocadinho mais bruto e mais frio nessas coisas, que é, pá, o Estado não ajuda, o Estado atrapalha montes, mas a questão é, já houve alturas em que eu dormia mal por causa disso. A questão eu não durmo mal por causa disso. Mas muita gente dorme mal por causa disso. Muita gente fica presa àquela coisa de... Houve amigos meus que me disseram assim, estás a ver, olha, a tua empresa não pode ir buscar benefícios nenhuns. Nós no ano passado subimos 40 ou 40 e tal % de faturação. E ele disse assim, olha, mais valia que tivesses a perder dinheiro, porque assim a tua empresa não vai buscar benefícios. E eu disse, mas não preciso de benefícios nenhuns. Eu fico feliz que a minha empresa esteja numa situação única que estamos a viver. Vivemos em 2020, isso foi arrastando. Pronto, mas agora já está um bocadinho diferente. Eu fico feliz por não ir despedir ninguém, não precisar de apoio de ninguém. E houve um amigo meu que me disse,
Pois, mas virem tem uns milhares de euros assim de mão beijada. Não, eu prefiro sentir o meu negócio está praticamente à prova de bala. Ou seja, Exato, aquilo validou-me o que eu tinha exato. andado a fazer de transformar as coisas em, sei lá, livros, e-books, cursos online, todos os meus clientes, por exemplo, na consultoria ambiental. Já há montes de anos que nós dizíamos, meus amigos, vocês aqui não vêm ao escritório. Eu sempre lhes disse isso. É à distância, não venham para aqui chatear. Porque eu gosto de andar descalço no escritório. E eu digo isto aos meus clientes, Yeah, percebes? yeah. E 2020 foi o ano em que me validou todas as coisas loucas que eu fui fazendo e que toda a gente pensou, pá, isso é estúpido, isso não faz Pá, sentido. não é bem louco. Eu vou-te ser sincero, eu sou de uma geração diferente. Não sei que idade é que tu tens, mas Eu eu tenho tenho 43, somos quase da mesma pronto. idade. Sim, Então pensava que eras mais novo. Eu tenho 50. sim. E uma das coisas que eu vejo com prazer é essa desconstrução do eclético versus a produção, versus Uhum. a autenticidade, percebes? E quando nós estamos num mundo em que há muito mais influência da internet e é fácil nós parecermos sermos uma coisa que nós não Exato, somos, exato. é um bocadinho o que agarra as nossas estruturas é um bocadinho mesmo o conteúdo, porque se o conteúdo estiver minimamente volátil, as crises são as primeiras a aferir, Limpam-te logo, limpam exatamente. logo. É que a coisa é que não dá hipótese. Eu já o disse aqui em posts, eu sou fã das crises, porque eu Também eu. peco exatamente por não ser aquele mainstream, aquele formatado. E como peco por isso, às vezes, isso não resulta em visibilidade positiva. Uhum, exato. E quando vêm as crises, todos aqueles que parecem ser tops. De repente o Lion é um gênio, tipo, como é que a ele não lhe aconteceu nada? Eu percebo o que tu estás a dizer. Yeah. Eu percebo. Olha, Sim. estávamos em pleno confinamento e deixa-me contextualizar-te. Eu tenho uma empresa de distribuição urgente, mas não é nada que faça e-commerce. Portanto, eu não passei a ter mais trabalho por causa dos confinamentos. Ok. Eu passei a ter menos. Uhum. Portanto, eu tenho um déficit de faturação em 2020 de 350 mil. Correspondem a qualquer coisa como cerca de 15% de Uhum. Ok. faturação a menos. Porém, fechámos com lucro. Pronto, Portanto, exatamente, estás a ver? Ou não seja, quer dizer. essa é outra questão muito relevante, é que hum, uma coisa é tu teres uma empresa que parece uma coisa gigante e aquilo está alavancado com contas bancárias calcionadas e com créditos não sei o quê, e aquilo, epá, parece, epá, os gajos grandes carrões, meu, todos quitados a dizer o nome da empresa e não sei, e aquilo parece uma coisa, uma frota gigante e tá. E vem a crise e afinal aquilo era uma estrutura com custos fixos tão elevados que não conseguiu aguentar postos de trabalho, não conseguiu aguentar aquela coisa de mostrar a todos que somos os maiores e Yeah. pumba. E tu, mesmo faturando menos, a nós aconteceu-nos isso, que é, nós por acaso, não é por acaso, vá, nós trabalhamos eu tenho duas empresas, tenho uma empresa de consultoria ambiental e, portanto, o que é que aconteceu? Parques eólicos, centrais solares fotovoltaicas, nós fazemos estudos ambientais para esses grandes projetos. Epá, a crise afetou o quê? Nada. E, portanto, os nossos clientes, não havia mais nada onde meter o dinheiro, então, olha, vamos continuar com as centrais solares fotovoltaicas. Portanto, nós não sentimos nada. Tivemos ali sei lá, um mesito e pouco em que tivemos alguns técnicos que tinham que ir para o terreno fazer avaliações, pá, na parte das plantas, dos animais, dos habitats. Yeah. Opa, e em confinamento não podiam, mas pronto, olha, estiveram a escrever a parte que tinham de escrever de relatório. Agora, a questão aqui é que nós também fomos criando aqui determinadas áreas e uma estrutura de custos fixos que nos permite, mesmo que amanhã, opa, ou no próximo ano, nós baixamos 30%, 40% de faturação, não interessa, a nossa estrutura de custos fixos, é uma pena baixar a faturação dessa maneira, mas os nossos custos fixos são tão reduzidos que conseguem aguentar uma quebra de faturação brutal. E essa foi uma das coisas. Opá, aprendi como? À chapada. Olha, eu tenho aqui neste livro, eu falo do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Eu tive um negócio que correu muito mal no passado. E era um negócio em franchising, que eu entrei alavancado com leasings e financiamentos bancários e não sei o quê, e meti a casa dos meus pais como garantia, as poupanças dos meus pais como garantia. Toda a estupidez que tu possas imaginar, eu cometi naquele negócio. Epá, e aprendi
aprendi que aquilo correu muito mal, foi muito difícil eu sair, ainda por cima era um contrato com uma marca internacional franchising, era um contrato praticamente blindado, aquilo teve 2 anos em tribunal para se resolver. Quer dizer, não teve em tribunal, teve 2 anos e quando estava aí para julgamento, é que, espera aí, os gajos disseram, vamos chegar a acordo, porque eles viram que aquilo ia correr mal também para o lado deles. Mas isso foi uma grande lição para mim, Claro. para manter... por exemplo, um amigo meu que tem um MBA uma vez disse-me assim, epá, tu estás a deixar muito dinheiro em cima da mesa por não ir aos bancos alavancar. E eu disse, pá, esquece. Porque eu no passado... Eu percebo esses conceitos financeiros todos, os rácios da dívida, não sei. Eu percebo isso tudo. A questão é que no passado ele veio um entalão brutal por estar alavancado. Quando estás alavancado, cresces mais rápido. Mas se vem qualquer coisa. E tu, Pedro, falaste de uma coisa muito importante: os conceitos. Exato! Bom, os conceitos. Deixa-me dizer-te aquilo que eu aprendi com o tempo. Os conceitos têm caducidade. E o que ensinam uma velocidade inferior à dinâmica dos conceitos e dos produtos e das ações e das perspectivas. E, portanto, tudo isso é válido, mas claro. só assim de forma supérflua. Depois temos de analisar em relação ao concreto. Não, e ao risco, para te explicar um pouco o que é que foi a minha educação. Foi basicamente toda empírica. Eu entrei na minha empresa, eu era estafeta da minha empresa. E entrei na empresa só porque era o gajo mais assíduo, mais pontual, mais cordial e que em princípio dava melhores garantias de que tudo corresse bem. Em princípio. Portanto, foi um dos sócios que quis sair. Na altura aquilo nem era empresa constituída. Ele funcionava como empresário no individual e depois fazia um acerto de contas com o que era estipulado o sócio dele. Quando ele quis seguir uma nova carreira, que ele era da eletrónica, viu em mim a melhor ferramenta, o melhor parceiro para deixar com o sócio dele. E eu entrei naquilo, tinha na altura 22 anos e não sabia nada de empresas, apenas sabia aquilo que o meu pai me passou, alguns Pois isso é giro. A tua família já eram empreendedores? É que eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém na minha família. O meu pai vem da família de agricultores. Porém foi para o ultramar na guerra e depois, como o ultramar acabava por ser a única hipótese de sair da aldeia, ele não queria ficar na aldeia, ficou lá. Lá começou primeiramente a trabalhar por conta do trem como motorista num safari. Conheceu a minha mãe no Messenger da altura, que era o Rádio CB. Que top! Muito bom! E a tua mãe fazia o quê? Trabalhava na sala de comunicações que giro! E ele encantou-se com a voz doce dela? Os pormenores eles não contam e um gajo também às tantas agradece. Exato. E a coisa foi assim. Depois ele começou, como era agricultor, comprou lá uma fazenda, começou a plantar, contratou o pessoal e já estávamos lá perfeitamente instituídos. Quando surgiu o 25 de Abril, ele teve de deixar lá tudo, não conseguiu praticamente vender nada ou quase nada. E viemos com uma mão à frente e uma mão atrás. Pois, foi como os pais da minha namorada também foi assim. Pronto. Isto já na altura eu e as minhas irmãs, portanto tu és pai, não és? Não sou pai, mas tenho 2 enteadas, é igual. Portanto, tens 2 enteadas, imagina que de repente tinhas de ficar com elas sem nenhum dinheiro no bolso e tinhas de mudar de país e logo se terrível, sim. Né? Sim. A minha namorada viveu, os pais da minha namorada e a minha namorada e o irmão dela viveram numa prisão durante não sei quantos anos, naqueles colchões militares. Ela disse que tem uma recordação, nunca se esquece dos colchões militares e de viver não sei quantos anos numa prisão. Pronto, então isso é a estirpe é mais ou menos a mesma. Vieram sem nada, já tinham lá coisas, vieram sem nada para Portugal. Exato. A cultura de Portugal estava muito inconstante, optaram por emigrar. Na escolha do país de destino para a imigração, optaram pelo Brasil porque o meu pai não sabia línguas. No Brasil começa a fazer a vida dele também, tem uma ascensão meteórica na empresa onde foi trabalhar. Primeiro foi trabalhar como fiel de armazém numa cadeia de supermercados. Passado 6 meses estava como chefe de compras e logística da empresa, porque ele era daqueles gajos assíduo, profissional. Ou seja, tu acabaste por... Aconteceu-te exatamente a mesma coisa a ti, não é? Aconteceu a mesma coisa, sim. Tiveste o exemplo do teu pai e viste essa disciplina e esse rigor e essa assiduidade. Disciplina, o espírito de sacrifício, a humildade de entrega, percebes? E a humildade para aprender.
porque no fundo é preciso humildade para estas coisas. E digo isto porque uma das coisas que eu sou mais acusado... Incluindo para aprender. Exato. Uma das coisas que eu sou mais acusado é de não ter humildade. Mas isto porque cá em Portugal tem a referência que a humildade é uma pessoa dizer eu estou a fazer o que posso, não é? Exato. Acham que humildade é isso. Mas isso é outra conversa também. E a história foi mais ou menos por aí. Depois, quando eu entrei na empresa, o outro sócio também era um gajo que só conseguia trabalhar na rua, mas estava saturado de trabalhar na rua. E ele, depois de estar um ano a trabalhar no escritório, mas resumindo-se às tarefas de atender telefonemas, uma empresa de estafetas não precisa de um sócio no telefone. No telefone pode ser uma telefonista. Precisa Claro, de um sócio no terreno, a gerir equipas, a fazer serviço, a contactar clientes, seja o que for. E ele próprio, sempre foi um gajo porreiro, um gajo excelente. Achou que estava a mais e propôs-me a ficar com a parte dele. Estávamos na altura em 94, quando isso aconteceu, não existiam sociedades unipessoais. Então eu quis pôr como sócia da minha empresa a minha namorada, e o meu pai é que me aconselhou, mais uma vez bem, não faças isso, porque não sabes se é com ela que vais ficar o resto da vida. Eu já ando com ela há 8 anos, se calhar eu vou ficar com ela o resto da vida, mas afinal não, e ele estava certo. O teu pai é que sabia, estás a ver? E assim foi, e pronto, e acabei por fazer sociedade com ele. Ele entrou como sleeper partner, nunca entrou com dinheiro na empresa, nunca entrou com know-how, a não ser a educação que ele me deixou, como é óbvio. E pronto, e depois mais tarde até tive o prazer de, através de um vencimento criado para ele, construir melhor a reforma dele. Isso é muito bom, é muito bom. Foi, entre aspas, a minha devolução em gratidão. Isso é muito bom. E os teus pais ainda são vivos? São. Que alegria, exato, os meus também, pronto, isso é muito bom. E no meu caso foi diferente, os meus pais tinham e têm a 4ª classe, os dois. A minha mãe era funcionária como é que eles chamam aquilo? Não sei, num hospital, e o meu pai era escriturário numa empresa de automóveis, e portanto eu não tinha ninguém na família, nem tios, nem nada que tivessem criado negócios e que fossem empreendedores. E, portanto, eu acabei por não ter referências, percebes? E acabei por, se calhar, fazer asneiras durante muitos anos, porque eu não tinha referências que me pudessem orientar na família, percebes? Os meus pais passaram-me aquela ideia de gerir bem o dinheiro. Isso é uma das coisas que eu lhes agradeço. Ensinaram-me a gerir bem o dinheiro. O meu pai, como trabalhava na empresa de automóveis, eles usavam aquilo, tinha oficina, não sei o que, eles usavam aquelas latas de óleo de 1 litro, já não me lembro de que marca é que era. Então, sempre que aquelas latas iam para o lixo, o meu pai o que é que fazia? Fazia-lhe um rasgozinho em cima, para ser de mielheiro, estás a ver? Lavava aquilo bem com diluente, deixava secar e depois oferecia-me aquilo como mielheiro. E eu lembro-me que comecei a acumular. Diz. É engraçado que a nossa geração foi basicamente assim. Os nossos pais ensinaram-nos a poupar. Os meus pais faziam isso, tinham um mielheiro, todos os meses punham lá um bocadinho. Gestão do dinheiro. E hoje em dia tu sabes que isso não é suficiente, não é? Sim, já lá ia. Isso funcionava na altura deles. Já lá ia, sim. Força, continua. Mas depois repara, então já lá vamos. Porque os meus pais faziam isso, tinham um mielheirozinho que era a lata de óleo, punham para eles e ofereceram-me um a mim e outro à minha irmã. E eles faziam essa acumulaçãozinha de umas notitas, umas moeditas, ainda na altura em escudos, e em julho, agosto do ano seguinte abriam aquilo, porque aquilo era o dinheiro que eles tinham para as férias, para gozarmos as férias. Pronto. E então eles incutiram-me esta juntar dinheiro. E foi giro, porque eles... eu sempre gostei de dinheiro desde miúdo, e eles incutiram-me essa coisa, juntar, e já lá vamos à questão de só isto não chega. E uma altura, já não sei porquê, eles dizem, come sopa. E eu disse, não quero sopa, só se me pagarem. Mandei assim a brincar, só se me pagarem. E eles, então damos-te 5 escudos por cada tigela de sopa que tu comes. Na altura ainda em escudos. E eu disse, vou já buscar o mielheiro. Fui buscar o mielheiro, 3 tigelas de sopa. Pimba! Pagarem-te para comeres, é? Exato. E então, olha, foi assim que eu ganhei o meu primeiro dinheiro. Depois, comecei a pensar naquilo uns dias depois. Agora come uma peça de fruta. Não quero fruta. Come uma laranja. As laranjas têm muitos caroços. E depois lembrei, só se me pagarem por cada caroço que eu encontrar. E até os meus pais,
está bem, damos-te um escudo por cada caroço que tu encontrares nas laranjas. Eu gostava era das tangerinas, que eram mais amargas e tinham caroços para caraças. Então, eu enchi a lata de 1 litro de óleo, ao longo de vários anos, e ali eu sei lá, devia ter 8 ou 9 anos, portanto, ali em 1986 ou 87, eu abri aquilo e tinha 20 e tal contos, na altura. Contos. Hein? Então foi o primeiro dinheiro, eu na altura senti-me, sou rico. Um puto com 9 ou 10 anos ter 20 e tal contos, equivale a 100 e poucos euros agora, não é? Yeah. E é giro que eu lembro-me muito desta história e depois mais tarde é que me fui apercebendo, se eu só acumulasse nas latinhas de óleo, como os meus pais me ensinaram, eu não tinha construído nada do que tenho hoje. Pois. Se eu não investisse no desenvolvimento, para já, olha, nas minhas competências, se eu não investisse nas minhas competências, se eu não investisse no desenvolvimento do meu próprio emprego, transformar esse emprego num negócio que funciona sem mim, se eu não criasse mais negócios que funcionam sem mim, se eu depois não fosse investir em ativos que multiplicam o dinheiro, sei eu lá meter as mãos, tipo a empresa que já funciona sem mim, as empresas cotadas na bolsa, os meus pais não me souberam passar nada disso, percebes? E os teus passaram-te essa... Não, nada. Ok. Mas eu valido muito o que o meu pai me ensinou, é que a necessidade tem de ser suprimida por mim, não ficar à espera que me seja fornecida por alguém. Uhum. E ensinou-me isso através da escassez. O meu pai sempre trabalhou por conta própria, portanto, desde que depois regressámos do Brasil para Portugal, e nunca me deu dinheiro. Ponto. Ok. Isso é um bom ponto. Eventualmente participava numa prenda que a minha mãe comprava de anos e de Natal e nunca me deu dinheiro. Uhum. Ponto. Nunca me faltou roupa, não tinha roupa de marca. Nem eu. Nunca me faltou calçado. Comprar umas All-Star, está bem, está. Tens juízo. Nunca me faltou calçado, não tinha calçado de marca. E houve um dia, vou-te contar uma história que eu já contei aqui uma vez, mas já foi há muito tempo, que eu e a minha namorada engravidámos. Na altura não havia como fazer a coisa em Portugal, era ilegal, tinha-se de ir à Espanha. Uhum. Custava qualquer coisa como 100 contos, a brincadeira. E eu pedi uma reunião familiar ao meu pai, para ele perceber que era coisa séria, e dei-lhe a entender o que era sem o dizer, mas ele percebeu, porque eles não são estúpidos, né? Exato. E apelei a que ele me emprestasse o dinheiro. E ele disse: com juros. Eu vou-te ajudar. Foi ao quarto, trouxe 2 contos, deu-me e disse: já só te falta o resto. Exato. Agora faz por arranjar o resto. Agora fode-te. Exato. Vai à vida. Isso é giro porque ontem estava a falar com o Alexandre, que é o que trabalha comigo, que faz a edição dos vídeos, e eu tinha comentado num podcast há pouco tempo que as minhas enteadas não ligam nada ao que eu faço, não querem saber de nada. A mais velha tem 22 ou 23 anos, nem sei que idade é que ela tem, e ela disse-me que tinha algumas poupanças e não sei o quê. Eu disse: pá, olha, vais estudar o meu curso, investir na bolsa e vais começar a investir as tuas poupanças. Dei-lhe acesso ao curso e ela, ao fim de uma semana, e eu, então, já, olhei para aquilo, não percebi nada. E eu disse: mas esforçaste para começar? Não percebo, esquece, aquilo não é para mim, não percebo nada. Olha, não querem saber de nada. A minha namorada, mãe delas, já escreveu 2 romances, elas nunca leram os romances que a mãe escreveu, que é uma coisa inaceitável. Que algum dia a minha mãe, se escrevesse um romance, eu não o lia. Claro. Estás a perceber? E ontem estava a falar com o Alexandre e ele tinha acabado de editar esse podcast e não sei o que é que estava a dizer e ele disse assim: pois, mais tarde não podes deixar o teu legado à tua enteada, não é? Porque ela não quer saber de nada. E eu disse assim: pois não, nenhuma delas que elas não querem saber de nada. E ele disse-me assim: sabes porque é que não querem saber de nada? Eu: porquê, Alexandre? E é um miúdo, ele tem 21 anos. É da idade da minha enteada, mais ou menos. Não querem saber de nada porque nunca lhes faltou nada. Exato. E isto vindo de um puto de 21 anos é brilhante, meu. Demonstra uma consciencialização já. Porque aquele puto, eu vou gravar um episódio com ele em breve. O gajo saiu aos 15 ou aos 16 anos de casa para vir para uma cidade de estudar fora dos pais. O pai já tinha falecido, fora da mãe, porque o trabalho dele o que era? Rachar lenha o dia todo,
andar à noite no capoeiro, às escuras, a apanhar as galinhas. O gajo conta-me com cada cena que ele disse assim, eu nunca tive nada. Eu, quando conheci aquele miúdo, ele tinha herdado um carrito pequenito do pai dele, e quando ele veio para aqui e eu o contratei, ele disse assim, bem, com este primeiro ordenado eu vou fazer o seguro para o meu carro. Eu disse, então, seguro para o teu carro como? E ele, não tenho seguro no carro. Então, mas andas com o carro há quanto tempo? Há 1 ano e tal. O gajo andava há 1 ano e tal com o carro sem seguro. O puto não tinha dinheiro, nem para comer. Estás a ver? E ele valoriza todas as coisinhas que tem neste momento, percebes? Porque no passado ninguém lhe deu nada. E às vezes é mesmo isso. Só demonstra que nós aprendemos é pela falta. É isso? A tal escassez que tu falaste, não é? Não temos que arregaçar as mangas. Acabamos por pôr as coisas em perspectiva, não só valorizamos, como também arranjamos estratégias de complementar a falta. Porque a nossa natureza é de sobrevivência. Por isso é que o facto do meu pai, eu na altura ficava revoltado, né? Porque todos os meus amigos tinham dinheiro para tudo e mais alguma coisa, eu nunca tinha dinheiro. Claro. Mas isso foi a prazo, porque eu entretanto arranjei formas de ter dinheiro. E alguns dos teus amigos se calhar até se acomodaram. Sim, muitos deles acomodaram-se até hoje. Ou seja, tu estás melhor neste momento. Eu não gosto do melhor. Sim, mas em termos parece que é comparativo, não é? Não. Mas eu estou num ponto onde eles gostariam de estar, é mais por Pronto, o que é o melhor? Quando eu digo melhor não é ter mais dinheiro. O melhor não é necessariamente só mais dinheiro. O melhor é podermos, falo isto com a minha namorada muitas vezes, trabalhar no que queremos, com quem queremos, à hora que queremos. E em relação à vida que eu faço, eu tenho a liberdade que quero. Isso. Faço as opções que quero, compro o que quero, quando quero. Trabalhas com quem queres? Trabalho com quem quero, ando com quem quero. Exato. É isso. Então é assim. E faço o horário que eu quero e olha, pronto. É isso. Quando eu digo melhor é nesse sentido, ou seja, ainda hoje à hora do almoço, eu discuto muito estes temas com a minha namorada, porque nós fomos construindo um estilo de vida para nós que muita gente gostaria de ter. Percebes? Que é aquele estilo do género, não estás preocupado com nada, não tens que ir a correr para lado nenhum, não tens que... o telefone toca, se não te apetecer atender, não atendes, depois devolves a chamada, não estás aqui. Olha, quando estávamos a falar, ligou-me um diretor-geral de uma multinacional que começou agora a trabalhar connosco. Eu devolvo. Exato, é isso. Lá porque o telefone toca, mas repara, nem toda a gente consegue atingir este nível. E isto, para quem nos está a ouvir, muita gente pode dizer assim, quero lá saber, eu atendo 500 chamadas por dia, se for preciso. E isto, tu trabalhas com quem queres, atender as chamadas de quem queres, à hora que queres, é brutal. E é isto que eu quero para a minha vida. Percebes? Mas atenção, é brutal para quem pode. Porque há pessoal que constrói-se. Eu já, às vezes, eu telefono para o pessoal que está à espera do meu telefonema, precisa do meu telefonema para dar andamento à sua vida e não tem tempo para dar andamento à sua vida, eles. Há pessoal que não tem tempo para trabalhar, há pessoal que não tem tempo para aprender, há pessoal que não tem tempo. Pronto. A questão de não ter tempo para aprender, vamos pegar aí. De há uns anos para cá, eu decidi que só ia trabalhar 4 horas por dia, à tarde. Eu de manhã vou ao ginásio, quer dizer, de manhã começo logo pequeno almoço e estou a ler ou a ouvir um podcast para aí 1 hora. Depois vou para o ginásio e estou lá a manhã toda e depois de almoço 99% dos dias com a minha namorada. Depois de almoço é que venho aqui ao escritório, descarrego os e-mails, respondo aos e-mails e faço o que tiver que fazer durante a tarde. Seja uma live, seja o que for, estás a perceber? E depois ali 6h30 vou para casa, janto às 7 e pouco com a minha namorada. As minhas enteadas não nos ligam nenhuma, portanto depois aparecem por lá para comer. E depois à noite, eu gosto muito de filmes e de séries, e a minha namorada também. E à noite é isto que fazemos, ver filmes e ver séries e discutimos. Não, espera aí, eu acho que o gajo... Porque os filmes para mim também são muito bons para nós percebermos como é que as pessoas, como é que os realizadores e os argumentistas explicam as ideias, como é que montam aqueles ganchos de um episódio para o outro, como é que deixam em suspense, percebes? Porque nós que produzimos conteúdo também é importante percebermos como é que os filmes são feitos. E este estilo de vida foi o estilo de vida que eu decidi adotar de há uns anos para cá, porque eu desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês.
Yeah. Epá, e levei-me completamente à exaustão, estava com, sei lá, 16 quilos a mais do que tenho hoje, não tinha horas para comer, não tinha horas para dormir, não tinha horas para... Era só trabalhar. Eu era viciado, eu continuo a ser viciado em trabalho, só que como me obrigo a não vir aqui de manhã e só fazer as coisas à tarde e depois não levo computador para casa, não levo nada, estou com a minha namorada à noite, consegui trabalhar só 4 horas por dia. E para muita gente, isto era um sonho, poder trabalhar só 4 horas por dia. Eu sei que tu também és assim um bocado bardina, também trabalhas pouco, não é? Sim, eu há 3 anos para cá decidi só trabalhar de manhã. Mas qual foi? Houve algum motivo, tipo o meu, desmaiaste de cansado? Não, pá, eu cheguei a minha empresa tem vindo a crescer desde 2008 e para te enquadrar, em 2008 eu estava com falência técnica. Atenção, que eu chamo falência técnica não é em termos contabilísticos, porque senão vêm já aí os haters todos contabilistas que gostavam de ter a minha vida a criticar. Eu chamo falência técnica a previsibilidade que o negócio não é viável a médio e curto prazo. Ou seja, estavas a antecipar que se continuasse assim... Naquele caminho eu ia entrar em déficit. Exato. E eu gosto muito de lidar por antecipação. Portanto, eu depois, e estamos em 2008, que é o início de uma crise financeira mundial. Pois, eu abri a minha primeira empresa em 2009. Pronto. E o franchising em 2010, ou seja, foi ali nos anos brutais. E eu em 2008 decidi tornar a empresa nacional, deixar de ser uma empresa regional e passar a ser uma empresa nacional. Quando estava em falência técnica. Ou seja, entra a crise e eu faço a expansão da empresa. Abro escritório primeiro no Algarve, em Albufeira, depois abro escritório em Leiria e depois no Porto. Mas isso faz todo sentido, Lion. Então, se tu detectaste que se seguisses aquele caminho, em breve fechavas, isso faz todo sentido. Para mim faz todo sentido o que tu fizeste. Ou seja, se eu continuasse a fazer igual, extinguia-me. Então tinha de tomar conta do mercado e usando a ferramenta que tinha na altura. E nessa altura não te disseram, desculpa interromper-te, é que não te disseram o que me disseram a mim quando abri a empresa em 2009? Epá, espera aí, espera mais uns anos, porque isto agora está muito mal. Não te disseram isso? Dizem-me isso desde sempre. Exato, isto está sempre mal. Está sempre mal. E atenção, a pessoa que me dizia isso era muito próxima, percebes? Estava tudo errado. Todas as minhas ações estão erradas. Exato. E as pessoas próximas todos estão errados. Só que o meu pai foi dos primeiros a dizer-me, pois um gajo ouvi isso transversalmente, foi dos primeiros a dizer-me: nunca serás criticado por alguém que tenha feito mais do que tu. Então cada vez que eu recebia assim um aviso desses, perguntava: vem de quem? O que é que já fez? Nada. Exato. Relativizavas sempre. O que é que já fez? Ora, um amigo meu, informático, estás a ver? Informático. Isso não devias fazer por causa disto. O que é que tu fazes? Conta do trem? O que é que tu sabes disso? Nada. Exato. Ok. Outra pessoa qualquer, empregada administrativa, amiga de longa data. Não, devias fazer porque a minha empresa está muito mal, fez o mesmo, está muito mal. Mas tu és o quê? Administrativa, né? Vale zero, bola, nada. Exato. E não é estar a deitar abaixo isso. Tens que relativizar. Ou seja, se já fizeram mais do que tu, se calhar já estão ali a ver coisas que tu não estás a ver. Estás a perceber? E as pessoas, sim, mas é se fizeram, mas quando não fazem... Se fizeram, exatamente. Quando não fazem, são sempre pessoas que, se não fazem, primeiro foi que nunca tiveram os processos necessários para fazer. E um dos processos necessários para fazer é expor-nos ao risco, expor-nos ao incógnito. Porque se nós não executarmos, não nos expusermos ao incógnito, por muito bem preparados que possamos estar... Por muitos livros que leias, por muitas formações que tires... Eu conheço uma pessoa, não vou dizer aqui o nome, senão essa pessoa vai levar a mal, que fez o curso, fez o mestrado, fez as pós-graduações todas, entrou em doutoramento, fez pós-doutoramento, não sei o quê, e neste momento está no desemprego. Porque a questão é, a formação só por si é muito importante, mas depois se não passares à ação, se ficares sempre dependente daquilo que os outros vão fazer por ti, não sais do mesmo. E, portanto, formação sim, ler livros sim, mas tudo isso é passivo se não passares à ação. Exemplos desses, eu não vou estar aqui a contar uma história que acho que entalava aí um amigo meu, mas caga nisso. Mas, basicamente, a minha conversa com ele não consegue ser um diálogo fluido
É porque eu não tenho paciência. Porque, É chamada conversa de idiotas. Ele é um gajo que presenciou algumas coisas que eu só entrei até por causa de observações dele, que foram, as observações dele alertaram-me para um novo mercado, alertaram-me para uma nova tendência, percebes? E depois ele não utilizou nada. Olha, E mas quando eu deixa-me digo dar-te o que vou fazer, ele Sim. corrige-me. Quando eu digo, não, foste tu é que me deste este insight. Tu deste-me este insight, eu fui estudá-lo, fui compreendê-lo, e eu entrei. E ele, não, mas não devias por causa disto. Opá, mas eu digo, não vou dizer o nome dele, que ele pode. Sim, Bem me esteja, mas pode afetar outras pessoas que sabem que eu. sim, sim. E às tantas, apetece-me passar para o fim da conversa, que é, pá, foda-se, diz-me lá, como é que correu para ti? Agora olha para mim. Porque ele Exato. acompanha-me desde o princípio. Percebes? As Mas tuas sabes que opções, como é que há foi para pessoas ti? que são boas executantes e há pessoas... Olha, vou pegar, por exemplo, nos músicos. Há músicos que são ótimos executantes a tocar como o Slash dos Guns N' Roses, grande solo e não sei o quê, mas se forem compor uma música original, são péssimos. Não conseguem criar uma coisa própria. Ou seja, há pessoas que são ótimas e pronto, lá está, são perfis profissionais completamente diferentes. Há pessoas que são ótimas executantes, mas não são ótimas a lidar com a ansiedade e com o risco de vou fazer figura de idiota se isto correr mal, e os meus amigos. Estás a perceber? E tu já estou a perceber que és igual. Eu não tenho o mínimo problema em fazer figura de idiota, até porque assim, eu divulgo as coisas logo no início. Eu, por exemplo, quando comecei a investir na Bolsa, só comecei em 2018, muito mais tarde do que tu, entrei na bolha das empresas de produtos à base de cannabis. Foram 9 mil e tal euros que perdi logo na Aurora Cannabis, em poucos meses. E então... Mas eu também estou nessa, que eu estou um bocadinho em tudo. Estou com Sundial Growers. Também Isso é o estou quê? enterrado. Ah, é? É mais uma dessa. Não, pois, eu depois, entretanto, assumi perdas e nunca mais toquei nisso. Mas na altura... Não, mas eu tenho uma estratégia diferente. Eu não assumo... Aliás, eu na minha vida toda de investidor só assumi perdas uma vez. Só uma vez. E até ver, vou continuar assim. Vamos ver Pois. se num curto prazo não tenho de o fazer outra vez. Eu queria evitá-lo ao máximo, porque é parte da flexibilidade que eu não tenho. Mas eu não tenho o mínimo problema em fazê-lo. Eu tenho, mas isso vai com a minha natureza e eu não luto contra a minha natureza, porque a minha natureza que me prejudica é também a que me beneficia. Eu tento corrigir montes de coisas, mas também esta própria natureza de resiliência e de afastamento emocional em relação ao investimento permitiu-me também a longo prazo, que eu já... Mas por exemplo, eu mudei de ideias, ou seja, aquilo em que eu acreditava no setor dos produtos à base de cannabis, mudei completamente de ideias, ou seja, e ainda por cima vi há pouco tempo um documentário na Netflix que mostra que a legalização veio trazer montes de problemas administrativos para os produtores que se quiseram legalizar, e portanto, não sei se já viste esse documentário também. Já vi. Epá, e aquilo tu olhas e diz assim, é um as empresas... É um imbróglio. E as empresas como a Aurora Cannabis e não sei o quê, que dependem muito também da produção, estão no imbróglio. E, portanto, aquilo tudo em que eu acreditava na altura em que, pronto, acreditava porque tinha lido em sites e não sei o quê, e levou-me a entrar, eu já estava em 9 mil. Ainda bem que vendi, porque, repara, eu vendi a Aurora Cannabis, estava ela a 9 e tal, quase 10. Ela está a 5 ou 6. Ou seja, ainda tinha perdido mais se não tivesse saído. E eu assumi as perdas todas, e eu mostro isso em alguns vídeos e tenho lá no meu curso online. Eu assumi as perdas todas, tudo o que eram as chamadas galdérias, empresas especulativas que não tinham faturação e lucro. Houve um rapaz que te segue e que está no curso, que eu também comprei, no teu curso, que disse assim, Lion, agora vais ter de largar as tuas galdérias. Pois foi, eu vi no Telegram. Eu não largo as minhas galdérias. Estás a ver? Não, mas eu larguei tudo que é empresas especulativas, larguei. Mas tens de ver uma coisa. Eu estou num tipo de investimento que eu não quero, não é a primeira liga, jamais em tempo algum, mas também não é a terceira distrital, percebes? E eu balizo-me muito, não nas minhas opções financeiras, mas no meu como direi, também não é o fundo de reserva. O meu fundo de reserva é
é geralmente, sei lá, o que muita gente gostava de ter para investir. E depois o resto estou-me a cagar, percebes? Porque Pois. eu sou eu resumo a mim mesmo. E o Mas eu tenho uma dinheiro... perspectiva diferente. Eu não tenho fundo de reserva. E as pessoas já me dizem, tu és completamente louco. Não, eu invisto eu invisto em duas coisas. Desenvolvimento de novas áreas de negócio e em excelentes empresas cotadas na Bolsa. Só. Não há fundo de reserva, não há nada. Percebes? Agora, isto é de acordo com o meu perfil de risco, estou confortável com isto e durmo bem à noite. Há pessoas que já me disseram, não, eu tenho que ter pelo menos 30 ou 40 mil euros de lado para se acontecer alguma coisa. Eu também tenho. Se acontecer alguma coisa, vendo a Amazon e vendo as várias ações que tenho. Está lá. Ou seja, eu não quero ter que vender, mas se acontecer alguma coisa, vendo e em 2 dias está na minha conta bancária. Porque compraste tudo ações que tinham liquidez, tão simples quanto isso. Pronto. Exatamente. Olha, deixa-me ir aqui fechar a porta, está a tocar o telefone. Hoje não tenho cá ninguém, hoje estou cá, sozinho. Maravilha. E, portanto, telefone fixo, está bem, vou mesmo atender. Correr. Vou fechar isto. Mas lá está. E esta discussão até é relevante. Às vezes as pessoas estão à procura de o que é que eu devo fazer com uma receita e não há propriamente uma receita que funcione para todos. Nós temos que encontrar o nosso perfil de investidor, temos que encontrar o nosso perfil de risco e depois ser fiéis aos nossos princípios, tal como tu estás a dizer. O teu perfil de risco é, eu estou bem a investir naquilo que invisto. Sendo especulativo ao máximo, estou confortável, porque depois tenho os meus negócios, tenho o fundo de reserva, estou confortável. Pronto. Mas tu vais perceber. Eu quando quero sinalizar um ticket, eu não o ponho nos favoritos. Eu compro 1000 euros dele. É o meu perfil, porque senão nem vou estar a olhar para aquilo. Percebes? Eu não tenho favoritos. Tenho só tickets. E depois eles, uns castigam-se, outros não se castigam. Exato. Mas se não estiverem ali a mexer com dinheiro, não me chamam a atenção. E perco o interesse. Depois às tantas, eu antes fazia isso, metia nos favoritos e na pasta de favoritos, pasta de análise, não sei o quê. Só que depois às tantas, este título estava aqui porque tinha de estudá-la toda outra vez. Exato, sim. E entretanto a informação que... Opa, eu como estou sempre a estudar, é assim, eu sou aluno do Adam Kuhl, e então todos os meses tenho um monte de coisas para estudar. O gajo carrega-me com material todos os meses e por isso lá está. Por isso é que eu tenho que ter os negócios a funcionar sem precisar em mim, percebes? Porque eu mensalmente preciso. Epá, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto, ainda por cima, não sei se já viste algum vídeo do Adam Kuhl. Não. Opa, o gajo é cómico. O gajo é um postal mesmo. Ele investe na bolsa há 30 anos e o gajo tem muita piada, tem muito nível. E então ele manda muito material e eu gosto muito de estudar aquilo. E por isso é que no meu curso eu tenho lá as que estão no meu portfólio e depois tenho a lista mais abaixo que são as empresas em observação. Mas lá está. Porquê? Porque eu tenho tempo para fazer aquilo e gosto de fazer aquilo. Porque se eu não gostasse de fazer aquilo, se eu tivesse que fazer o frete de agora todos os meses vou... esquece. Não, isso eu não estou para isso. E agradeço às pessoas como tu, por isso é que também comprei o curso, para me pouparem algum trabalho. O que eu faço depois é a análise mais fundamentalista e eu como a nossa geração, uma das coisas que eu desenvolvi em mim, através da observação e através da... Subcontratar o que não gostas de fazer. Sim, mas isso é o normal. Isso não é mas eu também faço isso, mas há pessoas que não fazem. Há pessoas que fazem o frete de fazer. Para poupar aqui 5 euros vou fazer eu. Ai, não. Eu gosto de encontrar os gajos pessoal que não vai pela autostrada porque é 1,5 € de portagem. Opa, nem vamos entrar nessa discussão. Não vais à Starbucks beber café. Opa, nem vamos por aí. Eu até, por exemplo, olha, um médico ganha quê? Cobra 80 € a hora ou 100 € a hora, quer dizer que para aí 30% ou 40% ou 50% será para ele. 30 € a hora, 40 € a hora, numa consulta particular. Ok. No entanto, depois para ir para casa vai pela Nacional para não pagar 1,5 € de portagem. Então perde mais 30 minutos, até ele ganha 30 a hora ou perde 15 em meia hora. Né? É a verdadeira questão. Mas pronto, eles não veem assim, por isso é que continuam sempre atrás do ordenado e atrás das hipotecas e atrás de tudo o que for. Agora, mas eu ia dizer-te isto pelo seguinte, a minha análise em relação à Bolsa,
é fundamental com uma sensibilidade apontada a uma educação que eu tive de ter, porque nós somos do tempo em que não havia internet. Uhum. E eu lembro-me como é que era a vida quando não tínhamos internet. E a internet veio-nos facilitar muito. Uhum. Veio veicular muito. Só como veicula muito, veicula tudo. Pois, depois tens de E ser eu- disciplinado e ignorar seletivamente. E depois, mas eu como tenho a sorte de estar do lado de cá do bar, das Uhum. empresas, eu sei que uma empresa é uma estrutura, não é um episódio. Uhum. Eu acabo por usar as redes sociais no que consideram sobre episódios das empresas. A saber, isto é a minha perspectiva que eu posso explicar de forma mais clara, porque muitas delas vão também estão também assentes na intuição. Eu uso o trabalho dos tecnicistas, dos valores intrínsecos, dos últimos, as últimas Níveis de suporte, sim. os últimos crescimentos, as pirâmides, as Uhum. velas, chamem-lhes o que quiserem. Eu olho para aquilo. Ok. Para quê? Dá-me a noção de qual é que é a altura em que está agora. Uhum. Depois olho para o setor e pergunto se aquele setor é pertinente para o momento. Uhum. Se aquele setor tem pertinência para um futuro breve. Uhum. E se aquela notícia corresponde a uma questão circunstancial ou uma questão vinculatória de caráter da empresa. Uhum. E a maior parte das notícias São bombásticas... só para os sites ganharem dinheiro em banners cliques. publicitários, em cliques, é isso? Mas nada. É isso. Ai, aconteceu isto, não sei o quê, tal, saiu o diretor tal. Saiu o diretor tal e eu fico, olha que bom. Fico à espera, 2, 3 dias, a ação, pum, pum, pum. Vamos embora. Compro. Porquê? Porque aquele Exatamente. setor é inovador, aquele setor está prestes a lançar no mercado um produto, aquele setor vai ser pertinente nos próximos 10 anos. Vamos embora. Sim. Sem medos. Não, e depois há notícias que são repetidas e recicladas. Ainda antes de começarmos esta live, eu respondi naquelas perguntas e respostas aqui no TikTok, houve uma pessoa que lá pôs: "E Pedro, viste o que é que o governo chinês fez à parte da aplicação financeira?" Ant Group. Opa, isso já é notícia reciclada de uma série de outras coisas. Repara, já começou há uns meses atrás, quando a Ant, o braço financeiro da Alibaba, ia cotar-se em bolsa separadamente. Uhum. E na altura havia uma série de coisas que o governo chinês não concordava, e os gajos disseram: "Eu quero lá saber de vocês", e vamos na mesma. Pumba! E o governo chinês, como eu costumo dizer, a menina portou-se mal, toma lá a palmadinha. E bem, eu concordo inteiramente com a maior parte das coisas que o governo chinês tem andado a fazer. As empresas de educação chinesas, já disse isto aqui em comentários e há pessoas que levam a mal. As empresas de educação chinesas, eu nunca investiria nelas, porque basicamente aquilo que, muito menos agora, aquilo que elas andaram a fazer, a desafio, foi o programa curricular das escolas públicas. Elas davam o mesmo programa curricular, mas pronto, isto é para uma empresa privada, vocês pagam muito, aqui os vossos filhos, não sei. E o governo chinês veio dizer: "Meus amigos, para vocês estarem a fazer isto repetido, não aceito que as famílias estejam a ter esta carga financeira adicional." Destruíram completamente os fundamentos dos negócios em que assentavam aquelas empresas. Pronto, mas aí tudo bem, eu nunca investi, nem nunca investiria. Mas há dias disseram assim: "Já viste estas empresas? Caiu 90%, agora é que está." E eu: "Não, agora é que está, não está barata, porque os fundamentos alteraram-se completamente. Qualquer dia é zero." Temos de ver se a notícia é vinculatória do caráter da empresa ou não. Exatamente. No caso da Alibaba, no caso da Tencent, houve uma série de coisas, por exemplo, a Alibaba obrigava, tal como a Amazon tem os vendedores lá dentro da Amazon, e tu podes escolher se estás em exclusivo com a Amazon ou não. Se estiveres em exclusivo... Olha, por exemplo, os meus livros na Amazon. Aproveito e faço aqui publicidade aos livros. Os meus livros na Amazon estão... Isto aqui foi o primeiro. Na altura ainda estava mais feio. Eu comprei. Exato. Os meus livros na Amazon estão à venda, e como não estão exclusivamente, a versão digital não está exclusiva na Amazon, eu só recebo 30% do valor de venda. Se eu tivesse exclusividade com a Amazon, eu recebia 70%. Pronto, mas eu prefiro não ter exclusividade e poder ter aquilo na UC, na Kobo, na Fnac Online, noutras plataformas.
a Alibaba não dava essa abertura aos vendedores na plataforma, que é quem está aqui só pode estar na Alibaba. Pronto. E então, lá está, são cenas monopolistas, né? São práticas monopolistas. Exato. Eu concordo que venha alguém regular isto, até porque, repara, o monopólio nunca é bom, porque mais tarde ou mais cedo essas empresas que são monopolistas Sim, mas encontram-se... eu acredito na força do mercado para a regulação. Exato. Não consideras que é bom haver concorrência? Sim, claro. Claro. Eu evito as empresas chinesas exatamente porque sei que o governo chinês tem uma grande influência nelas. E isso vai contra os meus princípios. Acho que os governos não devem ter força nas empresas. Embora perceba o porquê que eles façam isso, e acho que também concordo contigo, acho que foi uma boa estratégia, foi uma boa decisão. Mas uma empresa ou um negócio ficar à mercê de um governo é algo que a mim é terrível. faz uma séria espécie, Sim. percebes? Sim. Porque os governos, não tanto o da China, é verdade, mas qualquer dia também há lá um gajo qualquer que se passa da cabeça e consegue convencer outros e passam-se todos da cabeça ao mesmo tempo, né? E não sei quando é que isso vai acontecer. Pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 100 dias. Portanto, tu não investes em empresas chinesas por causa do governo? Não, atenção. Okay. Eu sou uma Ou estás confortável? Eu sou uma prostituta, percebes? Eu sou uma prostituta. Eu não deixo, no que são os meus investimentos financeiros, eu não deixo que uma convicção me castre. Okay. Apenas não é nada que eu faça com volume. Ou seja, ok. Portanto, em termos de pontual. gestão de risco, exatamente. Não vais alocar 80% do teu portfólio em empresas chinesas. Exatamente. E aí eu justifico com a diversidade. A diversidade não pode ser... eu acho que a diversidade tem de ser no seu sentido mais abrangente. Ou seja, diversificar estás a falar de diversificação. Diversificação, sim. Diversificar investimentos. Imóveis, bolsa, blockchain. Mas depois, dentro dos imóveis em residência fixa, imóveis em AL, imóveis para compra-venda, imóveis para reabilitação. Centros comerciais, armazéns de logística. Diversificar dentro de uma pasta que já houve uma pré-diversificação no portfólio de investimentos. Na bolsa, eu gosto de EVs, Newtech, na Biotech. Ok? Mas não quer dizer que não tenha outra coisa. Percebes? Sim. Estou a diversificar dentro dos investimentos. Blockchain. Tenho Bitcoin e Ethereum, que são as rainhas. Depois tenho aquelas que apresentam estruturas consistentes. Mas também sou capaz de ter uma XRP que está com um processo da SEC. Aquilo pode rebentar. Ninguém acredita que rebente, mas pode rebentar. E também tenho Dodge, que é... Mas pronto, se calhar tens uma posição pequenina, ou seja, estás a gerir o teu risco, dizendo assim, se isto rebentar, é 1 ou 2% do meu portfólio. Se não rebentar, transformo este 1 ou 2% numa coisa gigante. Pode ser. Não vejo pecado nenhum nisso. Eu não me importa que elas rebentem, porque primeiro invisto o dinheiro que eu não preciso. E segundo, das minhas 10 opções, cada uma com 2 abordagens diferentes. Teria de estar errado em mais de 60% para não ter rentabilidade. Percebes? Sim, e a rentabilidade das outras ser... E aquelas em que tinhas rentabilidade, a rentabilidade não ser grande coisa. Porque repara, tu se tiveres rentabilidade... Repara numa coisa, vamos falar até na Alphabet, na Google. Eu de um ano para cá tenho 100 ou 101% de valorização. E quer dizer, e as pessoas já me chegaram a dizer, mas tu compras ações de empresas tão grandes, achas que uma Amazon ainda vai crescer mais? Achas que uma Facebook vai crescer mais? Achas que uma Google vai crescer mais? A questão é que, como eu tenho negócios, eu percebo estas empresas, eu ia dizer estes tipos, estas empresas, para crescerem, não necessitam de crescer em estrutura, nem necessitam de crescer em recursos humanos, nem necessitam de crescer em dívida. Não. A escala delas é... Estão assentes em cloud computing, em inteligência artificial e, portanto, elas conseguem escalar 10 vezes, se calhar quase com o mesmo custo. E estão a fazê-lo. Estão a fazê-lo, exatamente. E todos os dias nascem pessoas novas para entrar nesse mesmo mercado. Isso mesmo. E quando as pessoas dizem Facebook, e depois as pessoas confundem, tipo, a empresa Facebook Inc. com rede social Facebook. Pensam o quê? Facebook, já ninguém usa o Facebook. E já ninguém usa, no entanto ela continua lá. E não se interrogam por isso.
Mas repara, não é bem, já ninguém usa. Eu, por exemplo, tenho anúncios. Eu invisto muito mensalmente no Facebook. Eu tenho anúncios no Facebook e no Instagram. Pá, e eu tenho conversões na compra dos meus livros, compra dos meus cursos online. Eu tenho conversões a partir de anúncios que eu faço no Facebook. Portanto, se alguém comprou, alguém lá está. Olha, na minha opinião, o ouro da atualidade, e será o ouro daqui para a frente até vir alguma coisa nova, é o dados. Uhum. E o Facebook é o negócio deles. A Google. Esse abarcamento. A Google a mesma coisa. Esse abarcamento, aglomeração, contração, gestão, guarda, reserva, definir perfis de dados. Olha, uma coisa, por exemplo, na Google, a Google tem, por exemplo, o YouTube. As pessoas pensam, Google, isto é motor de busca, como é que os gajos ganham dinheiro? Eu só depois de entrar no YouTube é que comecei a perceber como é que se ganha dinheiro. Como é que aqueles gajos ganham dinheiro feitos loucos. Já não é só com os anúncios no motor de busca. Repara, os anúncios que eu tenho no YouTube, eu consigo, é uma coisa brutal, eu consigo dizer assim, eu quero este vídeo como anúncio no início dos vídeos do canal tal. Eu já nem estou a segmentar por público, por idade, por perfil de pessoas. Estou a segmentar por canal. Eu digo assim, no canal Finanças de não sei quê, antes de veres o vídeo que tu queres ver, vais comer com um vídeo meu. Eu não, porque eu tenho YouTube Premium. Não, exato, não aparece. Não, mas para bater certo naquilo que tu estavas a dizer, porquê que é possível fazer isto? Porque eles têm os dados todos e têm esta máquina montada por trás que te permite hipersegmentar tudo. Exato. Não é? E isso é o ouro da atualidade. E repara, para quem tem um negócio, é brutal, meu. Mas algum dia, repara, eu tenho alunos na Arábia Saudita, na Rússia, na Alemanha, eu tenho em não sei quantos países, aqueles 200 e tal membros que já lá estão no Tens o curso traduzido, então? Não, portugueses que estão espalhados pelo mundo. Tenho o Steven, por exemplo, vive na Arábia Saudita. Eu tenho várias lives que nas lives que faço exclusivas para os membros do curso online, nestas últimas tenho juntado pessoas a dizer, olha, entra na live em vídeo e diz quem és, o que é que fazes, como é que começaste a investir na bolsa. Eu tenho pessoas de todo lado, meu. Portugueses, o curso só existe em português. Portugueses. Onde é que eu conseguia vender um curso online para a Rússia ou para a Arábia Saudita se eu não usasse anúncios em plataformas como o Facebook, Instagram, YouTube? Nunca. As pessoas nunca iriam saber quem é que eu sou, o que curso. Estás a perceber? E às vezes quem tem um negócio esquece que já não funciona apenas aquilo que tu estavas a dizer, o comercial, andar a correr de um lado para o outro. Então eu tinha que fazer isto no mundo inteiro. Quer dizer... Não é? E no fundo tu estás a usar a capacidade de escalar do que tens ao teu alcance. Mas a questão que estávamos a abordar era a nossa estratégia e a forma e tudo mais. E eu subscrevi o teu curso, mas eu, como já decidi trabalhar pouco, tenho pouco tempo para ir lá buscar tudo e todas as informações. Mas a subscrição é 1 ano, portanto tens um ano. Sim, tenho tempo. E eu vou atualizando. Já estive a ver o fecheiro de Excel e faz-me todo o sentido, está muito bem feito. Está lá tudo compilado, não é? E recomendo, e já quem me perguntou aqui, como é que fazemos? Eu disse, olha, tens o Pedro Silva Santos, vai lá ver, fala com ele, porque eu não tenho assim grande paciência e a minha coisa é mais inopinada, mais intuitiva, mais fundamental. Serve-me a mim, mas também isto é porque uma das coisas que o pessoal tem de contemplar. Eu quando entro num ticket, eu não fico à mercê das taxas que eu pago para valorizar. Exato. Portanto, eu entro num volume em que se aquela porcaria valorizar €1, a 1%, aliás, eu vendo. É? Pois. Mas estás a falar, por exemplo, nas especulativas? Estou a falar naquelas que são mastigadas por especulação. Ok. Pronto. Porque aquelas que eu tenho, eu como não tenho galdérias, eu só vendo o que são cíclicas, tipo bancos, industriais. Eu tenho títulos onde estou a perder 70%. E não tenho problemas nenhuns. Está lá 70%. Aguenta, Camilo. Eu quero lá saber. Porquê? Porquê que eu quero lá saber? Porque não precisas daquele dinheiro. Eu não preciso daquele dinheiro.
Isso. E eu aponto a janeiro de 2020. Como é que eu estou? Janeiro de 2021. Como é que eu estou? Percebes? E com títulos. Agora da minha carteira está quase tudo no vermelho. Hoje fui ver, tenho 2 a verde. Portanto, hoje dá para sacar 2 Eu fora. nem vi. Deixa-me ligar aqui. Sim, mas diz. Da minha carteira está tudo a vermelho. Tenho, em princípio, 2 a verde. Dá para sacar fora. Vou esperar até mais logo, até às 6 da tarde. Tu fazes essa entrada e saída assim com regularidade. Uhum. Eu se vender... Mas deixa-me só completar... 5 ou 6 vezes por ano é muito. É só vendas cíclicas. Não, deixa-me só completar como é que eu faço. Sim. Eu olho para janeiro de 2020, tenho X. Olho para janeiro de 2021, tenho Y. E logo isso é que me diz se a minha estratégia é boa ou não é boa. Sim. Não é se está no vermelho, se está no verde. Porque eu estou no vermelho com o dobro que estava no verde em janeiro de 2020. Com o dobro em volume. Portanto, eu estou-me a cagar. E de 2020 a 2021 comprei imóvel, comprei uma empresa, fiz a vida toda que queria e tenho em portfólio o dobro que tinha em 2020. Portanto, lá está. Mas estás a ver, lá está. Temos perfis completamente diferentes. Nem está bem, nem está mal. Não, repara, é isso mesmo. Exato. E às vezes as pessoas ficam lixadas quando eu não lhes dou uma resposta do género, toma lá a receita. Não há receita. Tu tens que saber qual é o teu perfil. Mas pronto, o pessoal vai ficando mais esclarecido, pelo menos com os nossos erros todos. E em relação às taxas, que estavas a falar, às vezes também já houve pessoas que me disseram, mas por exemplo, a de giro cobra-me 2,5€ anualmente por cada bolsa em que eu invisto. Se calhar vou tentar concentrar tudo numa única bolsa. Opa, se tu não fazes 2,5€ para pagar essas... Ou se tu vives a controlar 2,5€ anuais... Tu, em vez de estás a discutir 2,5 euros, devias estar a discutir 2,5 mil euros. Uma coisa que eu nunca tive, e eu nem sempre tive assim, eu já tive muitos períodos negros na minha vida, e se vier outro, eu estou tranquilo, porque vai acontecer o que aconteceu das outras vezes todas, vou dar a volta. Exato. Renasces das cinzas como uma fênix. Na boa. Agora, o que eu nunca olhei, por princípio, foi para despesa. Só olho, a despesa é essencial ou não é essencial? Se é essencial, tem-se. Se é essencial e custa, então o erro está na receita. Eu tenho de ir arranjar mais receita. Isso. Gosto. Essa basicamente é a minha base. Porque ainda há dias num vídeo disse, eu podia gastar muito menos do que gasto por mês? Podia. Não era tão feliz. Repara, a questão. No inverno, tenho um vídeo sobre isso. Uma pessoa que me mandou uma mensagem a criticar, disse ao Pedro, não devias dizer isto no inverno. Pá, tenho uma pessoa que conheço, não vou dizer o nome também, não estamos aqui para chibar ninguém, e diz, eu ponho uma mantinha por cima no inverno, se não são 400€ de gás. Houve, no inverno, aqui no escritório e em casa, eu ando sempre de manga curta e descalço. Ponto. E para eu andar descalço em pleno inverno, eu tenho que ter o aquecimento ligado. Percebes? Mas não sei o quê. Eu tenho que ganhar dinheiro para conseguir ter este nível de conforto. Lá está. Isso faz-me falta. Se eu abdicar desse conforto, tenho mais dinheiro para depois investir na bolsa? Tenho. Mas repara, está-me a faltar à partida uma coisa. Antes de chegar à bolsa, tudo o resto, a mim, à minha família e às pessoas mais próximas que eu quero... Há um momento para tudo. Há um momento de entrega, há um momento de abnegação e depois chega uma altura que há um momento de desfrutar e de fazermos tudo o que nos apetece. Portanto, não há... Uma coisa é que não há, é fórmulas exatas. E o método... Isso é simples, o método é eficaz, sim, é fácil de entender, sim, é fácil de aplicar, não. Exato. E o pessoal todo anda a querer aqui soluções. Mas envolve mais, repara, os investimentos na bolsa, eu, por exemplo, não invisto em criptomoedas, mas seja o que for, envolvem muito mais estômago, não é? Teres estômago, ou teres bolas de aço, como eu costumo dizer, bolas ou ovários de aço para aguentar as más notícias que são lançadas estupidamente, não sei o que. É mais estômago e bolas de aço do que propriamente, olha, cabecinha ou ter um MBA. Não.
Olha, Pedro, em relação à blockchain, eu também era cético. Mudei a minha opinião com um dado que me foi dado a conhecer muito tarde na minha vida. E fiquei, a partir dali, fiquei indignado. Fiquei zangado com os meus professores e fiquei zangado até com os autores de alguns livros que eu li, porque ninguém me disse antes. E, no fundo, foi só isto. Foi um ato que foi executado em 1971. É fácil de decorar porque eu nasci em 1971. Exato. E não me foi ensinado até na escola, por outras palavras, e ponto em contexto. Na escola foi-me explicado como é que foi criado o sistema económico. Portanto, a atribuição de valor e a sua indexação, como é que foi criada. Portanto, a moeda foi criada, primeiramente foi linkada à resina, porque a resina existia, era uma coisa que se moldava, conseguia-se fazer com formas, com cunhagem, mas foi linkado ao ouro também, não é? Sim, mas tinha um problema a resina, que era toda a gente tinha acesso a ela, portanto, em menos nada toda a gente... Não havia escassez. Não havia escassez, não havia controle de emissão. E então, aí aprendeu-se uma lição. Temos de ter controle de emissão, primeiro. E depois a questão da escassez também foi importante. E a questão da dificuldade em arranjar também foi importante. E a questão de não estar à mão de semear também foi importante. E foi-se para o ouro, para a prata, para o bronze. Quando o ouro se torna pesado para fazer transações, passa-se para as notas, para a cunhagem de moeda indexada a um determinado valor em ouro. E isso fazia-me sentido. Portanto, os países podiam emitir moeda de acordo com o seu fundo fundiciário, portanto, a quantidade de ouro ou materiais preciosos que tinham. Quando um país precisava de emitir mais moeda, ele não emitia. Havia outro país que emprestava uma parte de ouro que suprimia na sua reserva financeira e o outro então emitia mais nota e lançava para a sua economia. Era assim que era feito. Dia alguém começou a subverter isso tudo. Não foi alguém, foi os Estados Unidos. Foi, exato, é isso. Em 1971, eles nunca pagaram dívida a eles próprios, não é? Não. Richard Nixon desvinculou o ouro do dólar. O do dólar, pois foi. Passou a partir daí, e o pessoal diz, e bem, não, mas eles não imprimem quando querem. Não. É o quê, então? Quem é que carrega no botão da máquina? Não é quando querem, é quando necessitam. É igual. É quando precisam. Exato. E eu quando isto... eu já vinha a ser bombardeado com cripto há muito tempo. E para mim era um negócio pirâmide da era digital. E quando aquilo me apareceu, e a data em que a Bitcoin foi criada, me fez sentido porque eu sei o que é que foi a crise de 2008. Eu sei o que é que foi, porque eu investia na Bolsa. Não em 2008. Eu investi na Bolsa até 2004. Em 2004... Então, tu apanhaste a bolha das .com? Não. No ano 2000, não apanhaste? Não. Ok. Eu de 2001 a 2004, eu nunca fui para as .com, porque eu nunca percebi o hype disso. Eu percebia que quando entrou o euro, havia havia como que uma dúvida de como é que o ouro se ia posicionar em relação às restantes moedas. E eu aproveitei esse hype, essa oscilação, percebes? E as coisas eram muito claras. Como o euro andava à procura da sua posição, a sua valorização, a desvalorização em relação ao dólar, dava-me tempo para eu rentabilizar. Ou seja, eu investia na altura em warrants, no DAX, em call ou em puts, e só para fazer um aproveitamento do horário geográfico do mundo. Okay. Quando o euro variava negativamente em relação ao dólar, eu fazia um avanço por uns calls. Quando era ao contrário, avançava por puts. E comprava às 2 da manhã, às 11 da manhã, e vendia às 3 da tarde, com uma carteira de 2.000 euros, fazia 80, 100 euros, 200 euros por dia. Era o que eu fazia na altura. Sim. E isto foi ganhando força, foi ganhando músculo, foi ganhando confiança. E em 2004, eu ganhei um grande trabalho para a UEFA. Eu fui o responsável por vender e coordenar tudo o que foi a animação UEFA no Euro 2004. Top. Foi um trabalho bué da grande. Eu vi logo no mês do Euro 2004 eu ia ter de trabalhar bué.
Em termos de logística, ia ser uma coisa puxadíssima. Logística, ia trabalhar 12, 14 horas por dia, exigente. Eu recebia ordens diretamente do staff da UEFA. E eu pensei assim, bem, vou ter um trabalho como o caraças em junho, então vou de férias já em maio. E fui 22 dias para o Brasil, sozinho, backpack, cá vai disto, hotel só marcado para a primeira e para a última noite, tudo no meio estava em aberto. E no meio, de vez em quando, estava no hotel, ia lá ver a cena, não investia em nada, porque não estava a jogar com o horário, não estava a jogar com a minha dinâmica, só ver como é que estava, tudo ok, siga. Pronto, e fui fazendo o meu turismo. Um dia estava eu em Porto de Galinhas, nunca mais me esqueço. E a internet, na altura, não sei se agora se está melhor, acredito que sim, mas na altura, em 2004, a internet estava muito má no Nordeste brasileiro. Estava eu em Porto de Galinhas e está um dia de chuva. Como está um dia de chuva, eu, pronto, então olha, hoje vou fazer um bocadinho daquilo que faço no escritório. Ponho-me lá, ponho-me a ver aquilo, lá escolho o meu call, lá vejo um blogger que eu segui a dar uma dica. Compro aquilo, comprei 1000 euros de um warrant e aquilo em menos nada bate nos 9000. Top! E eu ponho-me a dar ordens de venda e a internet a falhar. Não saía. Eu ordem de venda, internet a falhar. Consegui vender e ainda encaixar 4000. Okay. Mas o que não fez sentido foi aquele delay tão grande, percebes? E aí é que está o basilis da questão, que a maior parte do pessoal não tem esse mecanismo, mas eu tenho, porque eu, quando era puto, eu identifiquei em mim capacidade grande de adição. E então desenvolvi ferramentas quando eu estou adito a alguma coisa e quando aquilo que eu estou adito me surpreende negativamente, eu saio. Okay. Isto pode ser viciado. Isto pode ser a nível social, familiar, profissional ou financeiro. Esta regra, a minha adição, com um input negativo da adição, eu saio. Ponto. Quando falas em adição, é o viciado, o vício, não é? Ok. E eu ali percebi que eu estava em adição, por isso é que eu estava tão por dentro do que estava a passar, mas fui surpreendido porque a dinâmica que eu seguia naquele dia não foi verdade. Se aquele dia não foi verdade, pode não ser verdade noutros dias. Exato. E eu, estando adito, tenho de me retirar já. E a partir desse dia nunca mais investi. Percebes? Portanto, de 2004 até 2010, eu fiz bola. Por isso é que eu digo, eu acho que na altura já foi um sinal dos subprime. Para te levar à conversa da blockchain. Sim. Foi em 2004. O primeiro sinal que eu detectei. Claro que aquilo foi camuflado, como agora eu acredito que estão a camuflar a real inflação. Exato. Sim. Isso é outra conversa. Mas eu, como não estava... Olha, mas é outra conversa, mas que eu falei num dos primeiros vídeos que coloquei no TikTok, e há lá não sei quantas pessoas a dizer que não sei o quê, e que eu chamo a atenção. Este ano foi o quê? 0,7, né? Dizem eles. Sim, mas repara numa coisa. Então, e o poder de compra? Vais aos combustíveis, de repente, vais aos bens de primeira necessidade, vê os preços. Foi o que eu disse. Será que não acordam? Os combustíveis aumentaram 30%. Exato. Os combustíveis condicionam tudo o que é fornecimento a distribuição. Aumentam os preços dos produtos de primeira necessidade. Agora o pessoal está tudo no La La Land. A inflação vem lá ao Instituto Nacional de Estatística 0,7. Muito bem. Simplesmente eu o ano passado fazia um giroflex no supermercado, eram 170 euros, e agora faço o giroflex no supermercado, são 250. Exato. Mas está tudo bem, né? Fui eu que fui lá, eu é que tirei da prateleira, está tudo bem. Mas pronto, continuamos nessa, mas relaxa. Mas isto para te explicar. Isto só me pôs mais ou menos contextualizado. Passa o tempo, eu começo a investir outra vez em 2010, na Bolsa, e sempre a utilizar o hype das redes sociais. É engraçado que o ano passado apareceu o primeiro ETF com a minha estratégia, que não é minha, né? Há de ser de muitos. Com aquela que tu acreditas. Com a estratégia que eu usei durante anos e anos, que se chama Buzz. É mesmo uma estratégia que reúne empresas que têm grande hype nas redes sociais. Percebes? Ok. E eles usam o Buzz. Exatamente. Buzz. É um nome brutal. Não é? O ETF chama-se mesmo assim Buzz. E eu, porra,
Eu não invisto em ETFs. Mas olha, o primeiro ETF que eu eventualmente investiria. E não invisto em ETFs porquê? Porque... Eu não gosto muito também. Sim, tenho 2, mas não gosto muito. Gosto de empresas individuais. O pessoal que estudou e viu, ou até viu o filme que explica o que aconteceu na crise financeira de 2008, a crise dos chamados subprimes, sim. Eles deram-lhe um nome só para fazer algum sentido, porque aquilo no fundo é um comportamento todo, geral, que estava errado. Mas quem viu esse livro, ou quem viu esse filme ou leu os livros sobre isso, percebe que aquilo foi algo que já vinha a ser tapado há muito tempo. E os ETFs não viram, porque no mundo todo, todos os milhares de ETFs que há por todo lado, apenas 3 viram. Sim. E por isso é que eu não gosto de ETFs, até porque, lá está, como o meu perfil eu não invisto em empresas que não percebo ou que sejam especulativas, ou que não sejam líderes de mercado, com faturação, lucro crescente, nos ETFs há lá montes de empresas onde eu nunca investiria individualmente. Então, por que eu vou ter participação naqueles ETFs? Não faz sentido. Para mim, mas lá está. Eu tenho um amigo meu que só investe em ETFs. E fecha os olhos, todos os meses a mesma quantia, tic, tic, tic. Está bem na mesma. E ele fartou-se de ganhar dinheiro nestes últimos anos à custa disso. Está bem na mesma. Tranquilo. Percebes? Pronto. Ainda bem que resulta para ele. Agora, isto para te explicar como é que eu entro na blockchain, ou mudo a minha interpretação e quebro o meu ceticismo. Foi quando me achei enganado. Ninguém me tinha explicado da cena da ruptura de indexação ao ouro. E agora não, desde 1971, que o dólar está assente no marketing. Exato. Na necessidade que é dada a noção de haver necessidade dele. E para quem... As pessoas que aqui estão a ouvir-nos e que estão por dentro da blockchain, eu atrevo-me a dizer que o dólar é a shitcoin da moeda física. Sim. No entanto, é que tem maior valor. Pois é. Ou é a referência mundial. Quase todos os países aceitam dólar. E à custa disso, sabes que o ano passado deves ter visto montes de pessoal a dizer não é possível isto estar a pior cena. Temos empresas fechadas há não sei quanto tempo. Não é possível os mercados continuarem a crescer. Isto vai ter que ter uma mega correção. E houve pessoas a defender isto o ano inteiro, sem perceberem que a curto prazo os mercados acionistas e a economia podem estar completamente desfasados. Não tem nada uma coisa a ver com outra. E muita gente perdeu muito dinheiro em 2020, porque andou sempre à espera, não, isto vai corrigir, e aquilo nunca corrigiu, percebes? Porquê? Porque basicamente veio a Fed e disse assim, não, agora nós vamos comprar ações, e nós agora vamos... Que eram coisas que tu dizes assim, o quê, meu? Já não é só imprimir dinheiro, agora também vão para os mercados acionistas comprar? Isto é manipulação. Eu não a vejo como manipulação, Pedro. Eu vejo como ações desesperadas de credibilizar de nunca deixar baixar. Exatamente. Pronto, foi isso. Exatamente. Eu vi um youtuber que na altura disse assim, se isto não baixar este ano, eu nunca mais tiro dinheiro do mercado. Yeah. E não baixou. Olha, há um raciocínio que eu apelo às pessoas para fazerem. Aquele investimento dito como garantido, né? Compra de um imóvel, compra-se um imóvel. Existe? O investimento garantido existe? Compra-se um imóvel que ele depois vale mais dinheiro. Exato. Ou não. É assim mesmo. Eu peço para que façam um seguinte raciocínio. Compraram um apartamento por 120 mil euros. Okay? Há 10 anos atrás. Esse mesmo apartamento, segundo o mercado agora, vale 240. Okay? Aparentemente é uma variação pelo dobro. Mas ele vale 240 pela sua valorização ou porque o mercado está disposto a dar esse valor por ele? Porque se o mercado for constantemente e consecutivamente injetado dinheiro e o dinheiro ser acrescentado à economia, o imóvel não valorizou. O imóvel só teve as mesmas pessoas com o mesmo poder de compra, mas agora com mais nota. Okay? Eu pergunto e sugiro que façam o seguinte exercício. Imaginem vocês que são detentores de apartamentos
a venderem o vosso apartamento pelo valor que está agora, supostamente valor de mercado, e a irem comprar um igual. Exato. Que conseguem? E a questão não é só essa. Repara, tem outra coisa ali, tem outras coisas mascaradas aí no meio, que é, e a escritura, quanto custou? E o condomínio, quanto custou? E as reparações que fizeste, quanto custou? É que as pessoas fazem a conta. E muitas pessoas, ainda havia, lá está, foi uma amiga minha, também não vou dizer o nome, que me disse, então, mas era o que eu pagava, eu pago menos ao banco do que pagava de renda. Sim, mas há aí uma série de outras coisas que tu te esqueceste. Que a tua escritura custou 9.000 euros, que tu pagas não sei quanto condomínio mensalmente, que te estraga a caldeira e pagas 300 euros para a reparação da caldeira. Eu não pago, estás a perceber? A questão é, para além disso que tu estás a dizer, há aí muitos outros custos que não é só, quanto custou? 120. Vou vender por quanto? 240. Não é só assim. Percebes? E repara, a questão aqui que aconteceu na crise do subprime foi basicamente isso, que é, quanto é que vale 240, 520, 700 mil? E depois os bancos emprestavam 700 mil e depois pensavam assim... eram mais incentivados a emprestar. Claro, e as depois no dia em pessoas que tiveram que ficar com incentivadas a aquilo, comprar. no dia em que tiveram que ficar com aquilo, eles tinham emprestado 3 ou 4 vezes mais do que aquilo valia. E não só. Os empréstimos, isso foi um dos primeiros erros que veio de uma máquina montada para diluir na economia a moeda que, entretanto, era impressa. Tão simples quanto isso. Porque reparem uma coisa, os nossos governantes são sempre a prazo. O nosso mundo não é a prazo. Quando nós formos, ele vai continuar. Mas os governantes são sempre a prazo. Ficam em períodos de 4, 5, 8, 10 anos. Mais nada. Sim. E se eles ficam com as ferramentas e o poder de decidir imprimir mais moeda e enviar para a economia só para eles ficarem bem na fotografia e estarem o resto da sua vida e no final ainda terem uma salva de tiros para o ar e condecorações e quando falecem? Por que não? Sim. Eles não vão cá ficar. Sim. Os filhos deles vão ficar injetados de dinheiro e de imóveis e de compadrios e não sei o quê. Estão-se a cagar. Todos os outros que não têm acesso a isto é que se vão lixar. Portanto, é preciso que se entenda que há toda uma conspiração. Não é conspirações de como é que se diz? Da teoria, não é? O pessoal agora... Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, que é sempre um termo depreciativo, não é? Não é teoria da conspiração. Pá, vejam, é mundo real. O dólar desvinculado do ouro, não tem fundo fiduciário, está assente no marketing. Marketing é o quê? É a ideia de. Mais nada, não há matéria. E quando surge a blockchain, e no ano que surge, que foi 2009, para mim faz-me luz. Há um gajo que percebeu a merda das pessoas que nós temos à frente de tudo e criou aqui um sistema que é incorruptível. E é porque necessita de computação, necessita de esforço, necessita de tempo e depois vai precisar só da última parte que toda a gente também quer, que é a aceitação. Porque também quem tem necessidade de transferir valor para outra pessoa, imagina que tu tens alguém da tua família que está nos Estados Unidos. Tu estás a par do que tu pagas para mandar o dinheiro que tu conquistaste para elas. Isto agora sim. Em 2021. E para o Brasil? E para o Brasil? Em 2021. Sim, e para o Brasil é a mesma coisa. Sim, em 2021, em que isto é um satélite que já está pago mais que sei lá o quê, para fazer uma informação eletrónica para ali. Só que as instituições convencionaram-se que têm de existir e os seus gordos todos têm de ganhar milhares de dinheiro. Mas lá está, estás a ver. Seriedade à questão. Mas faz sentido para ti e faz sentido no teu perfil e faz sentido por um episódio que tu viveste na tua vida. Por exemplo, ainda não fez sentido para mim. Mas exato, mas vai fazer. Vai fazer, é possível. Porque é inevitável. E Pedro, a questão, eu também comecei primeiro por aí, só pela questão da monetarização e a facilidade de aceitação e a incapacidade de ser corruptível. Mas estás a falar da cadeia, a blockchain em si. Blockchain. Não se confunde um bocado Jesus com Deus e blockchain com Bitcoin? Não são coisas separadas? Sim, são coisas separadas. Blockchain é tecnologia.
que está E- na base delas Sim. todas, né, das criptomoedas. Exato. O Bitcoin é um token que advém dessa tecnologia. Mas essa tecnologia, essa capacidade de computação, essa capacidade de gerar código, a parte boa daquilo é que está feita de uma maneira que é descentralizada, portanto ninguém a detém, não tem uma propriedade. Vou-te dar um exemplo. A China proibiu a mineração de Bitcoin e, por consequência, proíbe a aceitação de Bitcoin. A China. Bitcoin. Sim. Mas a única coisa que a China faz com uma decisão destas é dizer: eu, China, os meus constituintes não me podem pagar impostos em Bitcoin. Não há nada. Porque a base em si não afetam. Ela não manda. Pois, exato. Ok. Aquilo está em múltiplos servidores balanceados e redundantes no mundo inteiro, de todos os mineradores, todos os detentores das chaves que estão com as chaves na comunidade. E em termos de logística, por exemplo, já ouvi falar que a blockchain pode ser muito interessante em questões de logística, em empresas que trabalham na logística. Porquê? Sabes-me explicar porquê? Por tudo. Aliás, a blockchain É já que eu é aproveito utilizada para hoje em aprender dia. contigo. A blockchain já é utilizada hoje em dia. Faz o seguinte: agarra num produto embalado que tu tenhas aí, de algum produto fresco que tu tenhas, e lê o código QR dela. Muito provavelmente já vais perceber todo o registro em blockchain que ela tem. Porquê? Porquê que tu compras no hipermercado com toda a confiança? Porque o hipermercado dá-te confiança pela continuidade. Tu compras naquele hipermercado, validas, comes, não ficas mal disposto, os produtos têm frescura e continua. Mas como é que o hipermercado se garante que aquilo realmente Tem chega a sempre eles? aquela qualidade. Vem Sim. daquele produtor, foi criado daquela maneira e foi transportado da maneira X, colhido no dia A, transportado no dia B, armazenado no dia C, congelado no dia D e sai encomendado no dia E. Percebes? Isso tudo está registado em blockchain, que é para dar segurança ao hipermercado, para tu, que não sabes nada de blockchain, comprares com segurança. Mas é a blockchain que trata disso, já Ou hoje seja, em dia. em termos de Já hoje em dia. logística, já hoje em dia Já hoje acontece em isso. dia. E isso é Brutal. útil porquê? Porque é incorruptível. Não era possível. Imagina que eles conseguiam um bom fornecedor. Criavam empatia com um bom vendedor, não é? Temos um fornecedor da Fruticril, que é uma empresa que eu conheço, que é de uma vizinha minha e até existe. Sim. Fica já aqui a Fruticril patrocina este live. Fruticril. Fruticril tinha um vendedor que era um gajo bonito, de olhos verdes e o caraças, e chegava Exato. lá com Tipo nós, não é? Assim, bonitão. Sim. Com a responsável de compras do grupo Sonai, engatava com aquilo, mas era só ali, aquele momento. Ele inspirava confiança, ela comprou. Mas e depois? O que acontece de facto? Não sabiam. Então, havia sempre como às vezes rentabilizar pequenos erros e isso dava o problema. Isso deu problemas, porque antes nós podíamos comprar um produto e ele não estava bom, ainda hoje acontece, mas como toda a Mas é mais gente raro. percebe, Sim. a amostra do erro nessas coisas é muito mais residual. E é muito mais residual porque à conta da blockchain. Okay. Portanto, isto é uma solução, uma aplicação prática daquilo que a blockchain pode... Ou seja, aquelas fazer. empresas todas onde eu já invisto, a Alibaba, a Mercado Livre, a Amazon, isto já tem tudo blockchain por trás de todas as... Tem, e estão cada vez mais a pôr tudo o que são os seus protocolos em blockchain. Okay. Eles todos... A Amazon contratou o ano passado um CEO de blockchain só para blockchain. A Google também. A Tesla Lá está. também. Lá está mais uma vez. E é possível, para aquele meu amigo que dizia, essas empresas já são tão grandes, tu compras ações disso, achas que isso ainda vai crescer? O que é que acham? Yeah. E a questão é que o mundo todo necessita disto. E o poder não necessita disto. Porque o Até diz uma coisa, então vou-te fazer a questão. E desculpem lá quem está ligado às criptomoedas, porque eu sou completamente ignorante. Uma coisa que eu trabalho muito é na minha ignorância seletiva. Como eu ainda não decidi abraçar as criptomoedas, eu sou completamente ignorante. E não tenho problema em admitir isso. Mas repara numa coisa. Vou-te fazer esta questão que se calhar outras pessoas já te fizeram. Que é,
se a parte de ser adotado massivamente uma determinada criptomoeda vier mais à frente a concretizar-se, não achas que poderá ser um governo a querer controlar isso e a criar uma criptomoeda ele próprio para conseguir controlar? Eu acredito que no futuro os governos vão criar as suas próprias criptomoedas, mas depois vão cair no erro deles próprios estarem a criar regras para ela. Exato, querer controlar tudo. E a comunidade de consumidor tem um princípio base. Imagina tu, já te aconteceu com certeza, a mim também, tens dinheiro no banco e o cartão multibanco não funciona. Exato. A maior parte das pessoas já aconteceu isto e pensam que é um erro. Porquê que tem de haver esse Já erro? está aqui pessoal a dizer, olha, El Salvador já criaram o euro digital, a China já tem, ok. Então, se esse Espanha já está a regular também em relação a isso? Eu tenho uma empresa que está agora a ser construída, que é a Vinimia, encontras em vinimia.com. Tivemos de registrar a empresa na Estónia porque aqui não há regulação. E como ela vai funcionar toda em blockchain, tivemos de registá-la na Estónia. Ok, então e diz-me uma coisa, se esses países adotam a sua própria criptomoeda, o que é que vai acontecer às outras criptomoedas tipo Bitcoin, Cardano e não sei o quê? Estamos a especular. Nada, porque elas não vão servir a comunidade. A comunidade valoriza exatamente, primeiro, a flexibilidade. O facto de ser descentralizado, a velocidade. Portanto, tudo o que vá acrescentar limitações é só para este país. Ok, já lixaste tudo. Exato. Já lixaste tudo. Ok. No fundo é como tornares economicamente um país fechado. Não, agora a gente só consome o que é nosso. É a mesma coisa que cada país tinha a sua moeda. Era a mesma coisa. Sim, e olha que a Europa sentiu necessidade de ter o euro para ficar forte em relação a outros mercados maiores. Entendes? Portanto, então diz uma coisa. Opa, isto podem ser só perguntas ridículas que eu estou a fazer. Não são então, nada. Nós compramos ações, vamos imaginar, da Amazon, em dólares. Uma adoção massiva nos próximos anos de criptomoedas e o dólar a rebentar, o que é que vai acontecer? O que é que tu achas que pode acontecer aos nossos investimentos feitos em dólar? Esse é o problema. Esse é o problema, porque as ações e a cripto não vão ficar à mercê da superinflação, quando ela ficar exposta. Percebes? Vão sofrer com tudo isso. Só que a cripto vai sofrer em relação a isso, não no seu conteúdo, apenas na sua percepção. E as ações e as empresas vão sofrer em percepção e em conteúdo. Ou seja, isso traduzindo para português, para quem está lá em casa e ficou com o nó no cérebro. Quem quiser ter os seus capitais à margem da exposição à superinflação, tem de ser em blockchain. E como é que tu compras em blockchain, por exemplo, numa corretora como a de Giro? Não compras a de Giro. Não compras na de Giro ou na eToro. Eles têm protocolos. Não sei se a de Giro tem, mas a eToro tem, a Revolut tem protocolos. Mas aí nunca detens as tuas moedas. Pois. Aí não estás completamente protegido. Isso é um problema também. É um problema. É um problema, ok. Tal qual os CFDs, banco, tipo, tal e qual, em vez de comprar em CFDs. Tal qual o teu milheiro. Né? Se tiveres o teu milheiro à beira da prateleira, ele pode cair. Exato. Está bem. Ok. Portanto, temos aqui já então algumas previsões para o fim do mundo, para quem está do outro lado. Olha, quais é que são as tuas perspectivas para os teus investimentos e os teus negócios para os próximos 10, 20 anos? Eu tenho há 5 anos o objetivo de quintuplicar o meu portfólio financeiro. Há 5 anos. Okay. Mas se calhar vai ser já em novembro. Mas isto é outra história. Mas estás a falar dos investimentos que tens em ativos, criptos, ações de empresas que estás na bolsa? Também. E empresas ok. E empresas tuas, negócios próprios. Ok. Pronto. Sim, eu quero multiplicar mais ou menos por 10 nos próximos 7 anos. É o meu objetivo. Sim. Então está bem. Então estamos alinhados. Acho que é perfeitamente execuível. Não, e a questão não é sonho, ou não é só do género. Vou atirar um número. Mas proteges melhor esse objetivo se entrares em blockchain. Eu vou-te só dizer assim, Pedro.
eu ativei dia 18 de agosto uma ferramenta disponibilizada na blockchain, que no fundo é tu disponibilizares as tuas chaves para acelerarem a produção de outras chaves. Okay? Portanto, basicamente é isto. E financeiramente falando, com o empate de 30k, eu ainda não fechou o mês, fecha o mês dia 18, mas tenho uma rentabilidade de 1.3k. Okay. Conheces mais algum negócio com esta rentabilidade? Tirando os meus anúncios no Facebook, não, que tenho taxas de rentabilidade 7, 8 vezes, sim. Não conheço. Pronto. Mas a questão... Então vou-te fazer outra pergunta ainda mais provocatória. E mais uma vez, desculpem lá quem é grande fã, e eu só estou a fazer perguntas estúpidas e pareço um completo idiota. Se calhar sou mesmo um completo idiota. A questão aqui é que nós só vemos... Eu tenho comentários de vez em quando de haters nos meus vídeos, que a fotografia deles são gatinhos, são não sei o quê, e são milionários. Fizeram 2000% nas criptomoedas e não sei o quê. E parece-me que aquilo é tipo as figuras públicas sempre sorridentes nas redes sociais e que têm uma vida perfeita e não sei o quê. Há assim tantos milionários. Repara, um tipo que fez 2000% numa criptomoeda tem alguma necessidade de vir deixar um comentário no TikTok chamar os outros de idiotas? Não sei, e o que motiva as pessoas a fazerem isso é algo que foge à compreensão de pessoas como nós, porque somos muito interioristas e trabalhadores e fazedores, né? Sim. E não vamos criticar uma pessoa só porque tem uma ideia diferente. Uma visão diferente, claro. Olha, senão nem estávamos aqui os dois a falar. Repare. Pois, exato. Agora, a questão é que sim e não. Ou seja, mas pode dar-se o seguinte, eu vou-te dar um exemplo que não é fora do comum. Imagina um miúdo qualquer que em 2010 houve alguém que na brincadeira disse a ele, olha, agora criaram um Bitcoin. E isto vai bombar, isto é que vai ser, e conseguem dizer isso ao puto. O puto nunca trabalhou na vida, tem para ali $500 que a avó lhe deu, percebes? E que acumulou dos testes ou... Espeta ali aquilo, esquece aquilo durante 10 anos. Daqueles $500 empata 100 em Bitcoin e fica lá. Passado, portanto, de 2010 até 2017, por exemplo, os $100 passaram a ser qualquer coisa como 40 milhões de euros. De dólares. Repara, mas há assim tantas pessoas como comentários que se vê em todo lado? Não. É no YouTube. Eu só tenho milionários das Bitcoin a comentar coisas no... E também há uma coisa. Há pessoal que ganha 2000% de merda. Percebes? Exato. Pois também tens de ter... É como na bolsa, ou seja, depende do capital que tu tens investido. Sim, né? a pessoal compra, sei lá, 20 euros de Shiba Inu, que é uma meme coin. Comprou aquilo a 1 centésima de cêntimo e depois aquilo passa a valer 2 centésimas de cêntimo. Já ganharam o dobro. Já está 100%, exato. E depois aquilo chega até 9 centésimas de cêntimo, mas se compraram 20 euros daquilo ou 100 euros... Então, eu, por exemplo, sou milionário do TikTok. Eu tenho 8 cêntimos de prémios que já me deram aqui nas lives. Vamos ver diamantes e não sei o quê. Eu já tenho 8 cêntimos de diamantes no TikTok. Eu sou milionário do TikTok, então. É isso? Não, eles depois veem aquilo à proporção do que poderiam ter ganho se isto ou aquilo. Pois está bem. Mas eu há bocado estava a contar uma história. Mas o capital investido é muito importante. Esse é um conceito muito importante. Certo? Porque ter sempre... Pedro, imagina um puto, que foram vários, que não foi só um, mas que em 2009 meteram $100 naquilo. Em 2016 têm 40 milhões. Olha, já me estão aqui a enviar um perfume. Olha aqui, tal, milionário do TikTok. Já estou aqui a receber pesos e não sei o quê. É assim mesmo. E depois o gajo, quando chega a 2016 e tem 40 milhões, faz vida de milionário. Mas ele não aprendeu a trabalhar. Ele não aprendeu a gastar o dinheiro. Ele não aprendeu a gerir o dinheiro. Exato. E em poucos anos, vá lá, 2016, volta ao mesmo. 2016 até agora, ele fodeu tudo e restam-lhe apenas, dos 40 milhões, restam-lhe apenas 2 milhões. O que é que ele pode fazer?
como ele tem o historial dele que comprova a suposta visão dele, tem uma casa de 5 milhões, tem um carro de 1 milhão, porque tinha 40 milhões que vieram de $100, mas não estudou nada sobre a cena, não aprendeu nada da cena, apenas percebeu que teve um momento de sorte. Ele pega nesses 2 milhões que ainda tem, vai ter com um gajo que constrói uma cripto só para ele, inscreve a cripto que tem num ambiente das vários que dá para fazer. E começa a vender cripto dele. Ethereum, dá-lhe um nome apetecível em termos de marketing, paga 50 mil aqui, 60 mil aqui, conforme o nível dos youtubers, para os youtubers falarem bem daquilo. Ele lança os tokens no mercado, os totós todos putos iguais a eles que viram e gostavam de ser como ele vão comprar, cada um milhares pelo mundo inteiro, cada um a dar $100. Ele rentabiliza 10 milhões e um dia, mata o token e fica com o dinheiro e pronto. Fica só o aviso para, independentemente daquilo que fizerem, investirem em empresas na bolsa, investirem em criptomoedas, percebam o que é que estão a fazer. E, portanto, então concordas com aquilo que eu estou a fazer. Se eu não percebo, o melhor é estar quieto. Claro. Até investigar, até estudar isso. E por isso é que, Pedro, eu estou a fazer um evento onde eu vou explicar como é a blockchain, o que é a blockchain, o que é que ela serve para o mercado, coisas que já estão hoje em dia a ser preparadas. Eu, felizmente, essa empresa que eu tenho, a Vinimia.com, nós aparecemos aí no radar de uma empresa que está a desenvolver e está a fazer uma parceria com a Microsoft para a blockchain ficar em Microsoft. Microsoft, uma das beldades que eu tenho no meu portfólio, adoro. Pronto. E então essa empresa é que vai fazer a nossa. Estou a dizer isto aqui em live, em direto, se calhar não o devia, mas pronto, como não é post, não podem replicar para lado nenhum, quero lá saber. Mas eu depois não posso partilhar isto, se eu quiser? Podes, que eu não disse qual é a empresa. Está bem. Mas para te dar uma ideia, e eu dessa empresa sei o tanto que está a ser feito. Percebes? Coisas que já existem. Sim. Não estão a ser aplicadas ainda, mas digo-te, Pedro. Mas já percebes o potencial. A minha análise de mercado é fundamental e a minha análise da sociedade é contínua e a sociedade precisa disto. Não é uma opção. Percebes? É uma necessidade. Sim. Então, quando é que vais fazer esse evento? Vai ser uma coisa à distância? Vai ser... Não, vai ser aqui, presencial, na minha casa de férias, onde estou agora, que estou à espera de um hóspede, que deve estar aí a chegar. E vou fazer aqui, está limitado a 10 pessoas, porque sou eu e o Tavino, que é o meu sócio dessa empresa da Vinimia, que ele percebe mais de blockchain que eu percebo mais da parte conceptual, ele percebe mais da parte mecânica. E, no fundo, vamos explicar tudo o que é a blockchain, a pertinência dela para os mercados. Eu vou fazer demonstração nas minhas wallets de como estou a pôr o meu dinheiro a trabalhar para mim, porque isso é algo que é relativamente fácil de fazer, mas as pessoas têm medo e não aprendem por si. Portanto, nós vamos ajudá-las a abrir wallets, a pôr... Toda a segurança. Aquela questão de serem detentoras das suas chaves. Vamos dar-lhes essa informação toda e vamos executar por eles. Eles vão poder ver como é que se faz naquilo que já existe no meu computador. E pronto. E tem um custo de 500 euros. Pronto. Com estadia e alimentação e convívio garantido. Que maravilha. Isso é onde? Em Azeitão. Então, olha, fica aqui a recomendação, que deve estar a chegar o teu hóspede. Fica aqui a recomendação. Então, quem quiser, de todos os que estão aqui, já temos aqui 108 pessoas, neste momento, que ainda estão. Do teu lado, do meu estão 67. Deste lado, eu pensei que via ao total. Agora já estão a ir embora, olha, 103, 102, já estão a ir embora. Então é assim, fica aqui a recomendação. Quem quiser, entre em contato contigo por aqui, ou pelo Instagram, ou por outras vias, para perceber, ou para entrar nessas tais 10 vagas que vai ter o teu curso sobre criptomoeda. Já só tem 9, exato. Despachem-se. E depois, quem quiser subscrever o meu curso Investir na Bolsa, olha, está aqui vai aqui no meu site, silva-santos.com, tem lá o menu curso. Estão-me aqui a perguntar, deixa só complementar, o evento vai acontecer no dia 25 e 26 de setembro. Vai ser um evento único para já, mas pode ser que depois haja outros correndo este bem. Está aqui o João a perguntar, e tudo incluído, inclui massagens, etc. Ele aqui a perguntar. João, tens juízo. Não, por massagens são mais 1.500 euros. Não, a única coisa que vais ser massajada é no cérebro, e vais levar uma cabidela do caraças, se vieres cá.
Pronto, olha, obrigado a todos que foram participando aqui. Epá, nós estávamos aqui em conversa, acabámos por não responder a muitos destes comentários. É possível que eu depois pegue neste vídeo e carregue para o YouTube ou assim. Estás confortável que eu partilhe isto tudo? Tranquilo. É? Pronto. Então, olha, está aqui o Eu Vasco a vou fazer perguntar. o mesmo. Inclui caipirinhas? Está aqui Inclui caipirinhas. Inclui caipirinhas, pronto. E está aqui o Nuno, eu sou massagista caso seja possível. Oh, Nuno, não, tem que ser uma mulher. Pá, então, certo, então quem é que estava aqui a pedir? O João, acho que não quer as tuas mãos, Nuno. Bem, já estamos aqui a dizer baboseiras. A divagar. Vamos então. Qual é o canal YouTube? O meu, olha, vais ao YouTube, Pedro Silva-Santos. E o meu tens o link aqui no perfil do TikTok, tens lá um símbolo do Insta, carregas lá e chegas ao YouTube. No meu também, nem me lembrava disso. É o mais tens lá fácil. o símbolo do Instagram e clicas e abre os dois. Yeah. Pronto, diz aqui a Ana, cafezinho brutal. Pronto, espetacular. É bom saber que as pessoas gostaram. Lion, pá, gostei de falar contigo, conhecer um pouco mais da tua vida. Mais diretamente. Exatamente, e vamos trocando ideias. Ok, tá bom. Vá, um abraço. Um Adeus abraço. para todos. Até breve. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.